Estamos em Apocalipse, capítulo 4, e vamos continuar o nosso estudo a partir do versículo de número 7. Dê uma pausa no vídeo agora, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo o que eu vou explicar aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Versículo 7, Apocalipse, capítulo 4. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Temos dito desde a aula passada que os 4 seres viventes aqui mencionados são anjos. Agora temos mais informações a respeito desses seres. Temos aqui uma menção às virtudes dos seres viventes, a partir de uma comparação com criaturas terrenas, criaturas que existem neste mundo. Por quê? Porque o texto quer nos ensinar, essa revelação quer nos informar que esses anjos são corajosos como leão, submissos e conformados como um novilho que sofre o sacrifício sem reclamar, à semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o Cordeiro de Deus que levou o pecado do mundo. Nos ensina também que os seres viventes são inteligentes como o ser humano, porque também tem o rosto como de homem, e por fim são ligeiros para agir como a águia, sempre de prontidão para atacar sua presa. Não é assim que acontece quando a águia está voando no céu? Ela está sempre olhando ali para baixo, vendo se acha alguma presa para, num voo rasante, pegá-la para si ou levar para seus filhotes. Portanto, os 4 seres viventes aqui têm semelhanças com outras criaturas de Deus para que aprendamos a respeito das virtudes desses anjos. Repito, são corajosos como leão, submissos e conformados como novilho, inteligentes como ser humano e ligeiros para agir como águia. Essa ideia de que eles são ligeiros para agir também foi transmitida na figura dos muitos olhos que eles têm por todo lado, como nós vimos na aula passada. Uma questão aqui interessante seria: quantos de nós cristãos demonstramos tais virtudes em nosso serviço ao Senhor? Quantos de nós? E quais dessas virtudes temos falhado em demonstrar? Será que temos sido corajosos o suficiente na obra do Senhor? Será que temos sido submissos a Ele, conformados com a sua vontade, sem ficar murmurando, reclamando, blasfemando? Será que temos utilizado a inteligência que Deus nos deu para poder alcançar os perdidos? Por fim, somos ligeiros para obedecer ao Senhor? Ou ficamos enrolando o tempo todo, deixando sempre para amanhã o que deveríamos fazer agora? Os anjos aqui são tomados como um exemplo para nós e deveremos seguir esse exemplo como cristãos, como pessoas que amam a Jesus. Na continuação da revelação é dito o seguinte, versículo 8: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Isso nós já vimos. Continuando: não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Olha, é bem verdade que nas menções bíblicas que nós encontramos sobre anjos, o número de asas deles pode variar. Isso é um fato. Aqui em Apocalipse diz que eles tinham 6 asas. Isso confere com o que é dito em Isaías, capítulo 6, versículo 2. Naquela visão que Isaías teve do trono de Deus no terceiro céu. Olha o que diz Isaías 6:2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Então, anjo com 6 asas não é novidade para nós. Isso já foi visto em Isaías. Porém, se nós formos até Ezequiel, capítulo 1, versículos 5 e 6, leremos o seguinte: do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Olha só, 4 seres viventes. A mesma expressão que aparece em Apocalipse, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Versículo 6. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Então,
esses anjos mencionados aqui em Ezequiel, eles têm 2 asas a menos, tem 4 asas. Professor, o que quer dizer esse número de asas? Há algum significado nisso? Esse número de asas, ele deve sim ter um significado simbólico. E o significado das 6 pode ser descoberto à luz da visão de Isaías. Quer ver? Olha só, diz lá, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. E aí diz para que servem as 6 asas. Com 2 cobria o rosto. Por quê? Para indicar profunda reverência. Você sabia que mesmo os anjos, eles não são capazes de fitar a face do Criador? Você sabia disso? Tamanha é a glória dessa face. Mas, professor, Deus não é espírito e não é também um ser invisível? A que face você está se referindo? Eu estou me referindo àquela face que Deus toma para si quando ele se faz visível. É claro que Deus, sendo espírito, sendo alguém invisível, não pode ser visto por ninguém. Isso é um fato. Porém, quando Deus quer, ele se torna visível. Ele assume uma forma visível. O que eu quero destacar aqui é o seguinte: mesmo quando Deus invisível assume uma forma visível e temporária, mesmo esta forma é tão gloriosa que os anjos não podem contemplar. Que coisa, hein? É possível, professor, que Deus assuma uma forma visível que nós possamos contemplar? Sim, se ele quiser, é possível também. Na própria Bíblia nós encontramos Deus tomando certas formas visíveis que puderam ser contempladas por cristãos, por crentes. Por exemplo, a sarça ardente, lá no Êxodo, aquela visão que Moisés teve de Deus, aquilo foi uma forma visível. Essas formas visíveis de Deus, em teologia costumamos chamar de teofania. Teofania é uma forma que Deus toma para ser visto pelos homens. Um outro exemplo é naquele encontro que Deus tem com Abraão, antes de mandar 2 anjos destruírem Sodoma e Gomorra. Você lembra? Se você for lá em Gênesis capítulo 18, Deus vai ao encontro de Abraão e toma a forma de um ser humano. Aquilo é uma teofania. Deus toma uma forma visível para que as pessoas consigam vê-lo. Um exemplo também que muita gente ignora é lá em Gênesis, nos primeiros capítulos. Diz lá que Deus, ele passeava com o primeiro casal, Adão e Eva, no entardecer, na viração do dia. Deus, ali, ele só poderia andar com Adão e Eva no jardim se ele, obviamente, assumisse uma forma humana e visível. Então, podemos afirmar com certeza que houve uma teofania lá no Éden. Deus, o Deus Espírito infinito e invisível, assumiu uma forma humana limitada para se relacionar com o primeiro casal. Então aqui, quando nós vemos nesse texto de Isaías 6:2, que aqueles anjos de 6 asas usavam 2 delas para cobrir o rosto, repito, isso indica profunda reverência, mesmo estando diante de uma teofania de Deus. Ao que parece, quando Deus toma uma forma visível lá no terceiro céu, essa forma é tão gloriosa que é difícil para qualquer criatura olhar para ela diretamente e de forma firme. Continuando aqui, Isaías diz que outras 2 asas servem para cobrir os pés dos anjos. Qual a interpretação aqui desse cobrir os pés? A interpretação mais comum é que os anjos cobriam o rosto e os pés, tanto um como o outro, como sinal de reverência diante de Deus. Ponto. Então você pode responder a alguém que te perguntar o seguinte: olha, as asas que cobrem o rosto e as asas que cobrem os pés, elas têm o mesmo objetivo: prestar reverência a Deus. Ok. Alguns comentaristas, porém, eles vão mais longe. Eles tentam se aprofundar mais nessa figura, nessa simbologia dos pés cobertos. Por exemplo, um estudioso famoso, J. Alec Motyer, em seu comentário ao livro de Isaías, na página 100, ele diz o seguinte: olha que interessante. O pé é, metaforicamente, um órgão de atividade e de direção de vida, conforme Provérbios 1:15 e 16, que diz assim: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés,
porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Você está vendo aqui a relação dos pés com adotar um caminho para a vida, seguir um caminho de vida? Então, essa ideia também aparece em Provérbios 4:27. Diz assim lá: não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, o Motter, ele cita esses textos para dizer o seguinte, que os anjos, lá na visão de Isaías, quando eles cobrem os pés, eles estão ali demonstrando uma espécie de renúncia a qualquer intenção de escolher um caminho próprio, compreende? É como se eles estivessem dizendo o seguinte: olha, os meus pés, eles ficam aqui cobertos, quietos, e eles só aparecem e só se movem para seguir o caminho que o Senhor coloca diante de mim. Bonita essa ideia, né, que o comentarista trouxe. Ele quer dizer que a intenção dos anjos é andar somente onde o Senhor os manda ir. Seria essa a simbologia transmitida por cobrir os pés com as asas, na mente desse comentarista aqui, Alec Motter. Continuando, diz também um texto que com duas voava. Então, duas cobrem o rosto por reverência, duas cobrem o pé, para dizer que o pé ali só vai aparecer quando Deus mandar andar por algum caminho, e duas, diz o texto, estão sempre voando, indicando a rapidez, como eu tenho falado, para executar as ordens de Deus. Essa prontidão dos anjos para servirem a Deus, isso é muito destacado pela Bíblia. Não é à toa que quando o Senhor dá a ordem, imediatamente o anjo vai cumpri-la. Isso acontece até no caso de espíritos maus. Nós vemos lá no livro dos Reis que quando Deus quer algum espírito para ser espírito mentiroso na boca dos profetas de Israel, na mesma hora se apresenta também um espírito mau para obedecer às ordens do Senhor. Então isso é uma coisa própria, característica dos anjos, sejam eles maus ou bons. Se Deus ordenar, eles imediatamente tem de cumprir. Imediatamente tem de cumprir. É claro que Deus costuma usar anjos maus para coisas ruins, para fazerem coisas que não são dignas dos anjos bons. Mas o que importa aqui é saber que eles sempre estão à disposição. Continuando, aqui repete a verdade de que eles são cheios de olhos ao redor e por dentro, não é? O problema é que nesse versículo diz que os olhos estão por dentro. E essa menção de olho por dentro traz confusão. Porque alguns intérpretes pensam o seguinte: será que tem olhos dentro dos corpos dos anjos? É essa a ideia? Será que os olhos estão dentro deles? Provavelmente a resposta é mais simples. A ideia aqui é que esses olhos estariam na parte interna das asas dos anjos, entendeu? Os olhos estão por todo o corpo do anjo. A gente vê as asas dos anjos e vemos olhos ali também. Agora, aquilo que a gente não vê, que é a parte interna das asas, mesmo ali existem olhos. Seria esse o ensino aqui. Tem olho realmente por toda parte, inclusive na parte interna das asas. Tudo isso, no final das contas, é para enfatizar que eles são sempre vigilantes. A ideia continua sendo a mesma. São sempre vigilantes. Tem olhos por toda a parte mesmo, ao redor do corpo e até por dentro das asas. O versículo também diz o seguinte: esses 4 seres viventes, esses anjos, eles não têm descanso, nem de dia nem de noite. Fazendo o quê? Proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O fato do texto dizer aqui que os anjos não descansam não significa que os anjos ficam louvando ali ininterruptamente. Não quer dizer que eles não param de louvar o tempo todo louvando. Não. Quer dizer simplesmente que eles louvam continuamente. Eles têm, é claro, os momentos de pausa para fazerem outras coisas, dependendo do que Deus mandar, mas eles nunca deixam de louvar o Senhor. Seria mais nesse caminho aí a interpretação. Você entendeu? Não é que os anjos ficam sem parar louvando a Deus. Não, porque Deus pode interromper a qualquer momento a atividade deles e mandá-los fazer outra coisa, correto?
A ideia aqui é que mesmo dando pausas, mesmo fazendo outras coisas que Deus resolva mandá-los fazer, eles jamais vão deixar de louvar a Deus. Eles vão fazer o que tem de fazer e vão voltar a louvar ao Senhor. Essa ideia, ela deve ser também tomada para os crentes. As pessoas falam assim: quando eu for para o céu, eu vou ficar lá só tocando harpa, vou ficar lá só cantando, só louvando. Aí alguns até blasfemam, né? E dizem assim: que coisa chata. Ora, que nós vamos louvar eternamente ao Senhor, nós não temos dúvida disso. Mas mesmo quando a Bíblia diz que vamos louvá-lo eternamente, não quer dizer ininterruptamente. Nós vamos louvar o Senhor e vamos fazer milhares de outras coisas, mas o louvor a Deus nunca vai cessar. Professor, que tipo de interrupção esses 4 seres viventes poderiam sofrer para deixar de louvar a Deus? Dá um exemplo aí. Um exemplo simples é o que nós vamos ver aqui mesmo no Apocalipse. Vai haver um momento em que esses seres vão auxiliar o Cordeiro, lá no capítulo 6, e então, nessa ocasião, eles vão interromper o louvor para prestar um serviço ao Cordeiro, a segunda pessoa da Trindade. Mas nós vamos ver isso quando chegarmos lá. Continuando aqui, nem de dia, nem de noite. Não se engane, mesmo mencionando nem de dia, nem de noite, a ideia é simplesmente de que eles louvarão a Deus continuamente. Eles não vão encerrar o louvor a Deus de dia, não vão encerrar o louvor a Deus de noite, sempre vão poder louvar a Deus. Quando diz no texto, professor, nem de dia, nem de noite, quer dizer então que lá no céu, no terceiro céu, existe sol, lua, rotação de 24 horas? Como é que é isso? Olha, quando a gente fala sobre céu, sobre terceiro céu ou paraíso, a gente pensa primeiramente em termos de almas, não é verdade? Se nós estamos falando em termos de almas, então a gente procura evitar pensar numa realidade física, terrena, semelhante à nossa. Porque se são almas, qual a diferença para as almas? Se é dia, se é noite. Além do mais, se elas estão vivendo num plano exclusivamente espiritual, por que haveria noite e dia? Por causa disso que eu falei para vocês, os comentaristas, eles entendem que essa linguagem aqui é uma linguagem apenas figurativa. Deus está usando uma linguagem humana para falar de uma realidade que ficaria difícil entender se ele fosse falar exclusivamente em termos espirituais. Vamos imaginar que lá no terceiro céu, no paraíso, é uma espécie de dimensão diferente, uma realidade completamente diferente da nossa realidade física. Como é que Deus iria expressar essa realidade para nós, descrevê-la numa linguagem que a gente consiga entender? Como é que ele faria isso? Usando essas figuras da nossa realidade, da realidade que a gente conhece. Então, provavelmente, Deus usou aqui dia e noite para usar termos referentes ao tempo que nós conhecemos. Não que exista literalmente dia e noite. É claro que se nós estivermos falando da nova terra, novos céus, nova terra, aí tudo bem. Vai haver dia e noite porque estaremos falando de uma realidade física. Mas repito, quando se trata do terceiro céu, quando se trata do paraíso, aí o mais provável é entender essa linguagem como uma linguagem figurada, querendo transmitir em palavras humanas alguma coisa do que acontece lá no céu. Uma outra possibilidade também, essa aqui já é mais remota, é mais especulativa, é que lá no terceiro céu, no paraíso, exista uma realidade física temporária. Como assim, professor? Vamos imaginar que lá no terceiro céu, lá no paraíso, as pessoas quando vão para lá, elas assumem alguma espécie de corpo temporário para viverem ali e para usufruírem de algumas coisas da realidade física, compreende? Professor, de onde você tirou isso? Não, isso aqui que eu estou falando é especulação. Não existe um texto para provar isso. Embora nós saibamos que lá no terceiro céu, no paraíso, não habitem somente espíritos. Isso é um fato. Por quê? Porque a Bíblia diz que Enoque, lá em Gênesis capítulo 5, ele foi trasladado, ele não passou pela morte física. Ou seja, Enoque não desencarnou, ele foi trasladado para o terceiro céu,
para o paraíso. Ora, se ele não morreu fisicamente, então ele foi para o paraíso no seu corpo físico. Se ele foi para o paraíso no seu corpo físico, então é possível estar no paraíso fisicamente. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Um outro exemplo é o exemplo de Elias. A Bíblia diz que Elias, ele também foi direto para o céu sem passar pela morte física. Elias subiu num carro de fogo. Se ele não passou pela morte física, então ele foi no seu corpo físico. Isso quer dizer que nós temos aqui confirmada a ideia de que é possível sim habitar no terceiro céu, no paraíso, num corpo físico. Por fim, temos o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e com um novo corpo foi para onde? Foi para o terceiro céu, foi para o paraíso. E Jesus sempre vai ter este corpo físico. Você sabia disso? Sempre. O que significa que, mais uma vez, temos confirmada a ideia de que é possível que pessoas com corpos físicos vivam no terceiro céu, no paraíso. Por isso que vem a especulação de que lá pode haver uma espécie de realidade física. E no caso, aquelas pessoas que morreram de forma normal, isto é, cujos espíritos somente foram para o céu, elas podem estar lá em alguma espécie de corpo temporário, compreende? Mas eu repito, isso é uma especulação. Existe base para especulação, mas não pode ser afirmada como um dogma. Terminando o versículo, é dito o seguinte: aquele que era, que é e que há de vir. E nós temos aqui, mais uma vez, aquela alteração consciente do que deveria ser esse título para Deus. Por que alteração, professor? Porque o lógico, como eu já expliquei, seria falar assim: aquele que era, que é e que há de ser, apontando para a eternidade de Deus, correto? Porém, em vez de dizer aquele que há de ser no final, o verbo termina dizendo assim: aquele que há de vir, o que nos leva ao ensino de que essa expressão, esse título, ele quer apontar Deus tanto como um ser eterno, Deus Pai no caso, tanto como um ser eterno, como também alguém que no futuro virá na consumação de todas as coisas. Isso mesmo, Deus Pai e Cristo, essas duas pessoas da Trindade, estarão presentes na consumação de todas as coisas. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, é só ver o comentário que eu fiz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Nos veremos então na próxima aula.